Fala moçada, beleza? Olha só, uma aula, como começar o nosso estudo em fisiologia. Eu vou focar na fisiologia humana, tá legal? Porque a hora que a gente for falar de zoologia, aí então a gente vai falar da fisiologia de todos os animais aí, tá? Desde porífero até mamífero, tá? Então aqui a gente vai focar na fisiologia humana, beleza? Então aqui, começando com fisiologia, a fisiologia do sistema digestório ou fisiologia da digestão. Então isso aqui é só um esqueminha aqui, né? Uma ilustração para representar o nosso sistema digestório. Então começa lá na boca, que não está aparecendo aqui, aí vem esôfago, estômago e tal, beleza? De uma forma geral, o sistema digestório fonúncia mais ou menos assim, comeu, cagou, beleza? Só que a gente tem que compreender algumas etapas que acontecem entre você comer até você liberar tudo aí que não é útil mais. Fechou, moçada? Então vamos dar sequência aqui, ó. Tudo começa na boca. Numa situação normal, né? A digestão começa na boca. O que a gente temos na boca? Na boca a gente temos boca. Na boca a gente temos dente, língua, glândulas salivares. Está aqui a imagem, ó, mostrando as glândulas salivares. A mais importante, não a mais importante não, mas a maior delas é a parótida, que a gente encontra aqui nessa região chamada maçã do rosto, né? A parótida é invadida é infectada por vírus, por exemplo, o vírus da cachumba. Daí o nome cachumba, o parotidite, que aí a pessoa fica com aquele inchaço. É essa glândula aqui que é infectada pelo vírus da cachumba. Na verdade, o vírus da cachumba pode invadir outras glândulas do corpo, tá bom? Então vamos lá, o dente. O dente é importante porque ele faz a quebra mecânica, a quebra física do alimento, né? Então ele é importante na mastigação, quebra mecânica, ele tritura o alimento e aí ele deixa o alimento menor e tudo isso fica mais fácil para engolir, que é um movimento que é chamado de deglutição. A língua, o que a língua faz? A língua é um órgão musculoso, super importante, não pense em besteira, por favor, mas ela movimenta o alimento na boca, ela facilita a mastigação, então a gente mastiga de um lado, depois com a língua a gente movimenta o alimento, leva para o outro lado e assim vai. E a língua funciona como uma alavanca, ela impulsiona o alimento para o fundo da garganta, ajudando também na deglutição, que é o ato de engolir, beleza? E ainda a saliva. A saliva, moçada, ela é formada em especial por água, mas nela tem sais minerais, tem proteínas importantes, né? Inclusive globulina, que são proteínas de defesa, imunoglobulinas, tá? Ela é super importante, tem ação antimicrobiana, por exemplo. Enfim, tem um monte de função importante a saliva, mas na digestão, voltando para a digestão especificamente, ela umedece o alimento, ela amolece o alimento, isso já facilita demais o processo de deglutição, mas na saliva já tem uma enzima chamada pitialina ou amilase salivar, e essa enzima é super mega ultra importante, tá? Então, olha lá, a amilase, moçada, tá aqui para vocês no esqueminha, ó, é a enzima, né, esse que está escrito em amarelo com a borda em azul. A amilase ela vai agir diretamente já sobre o amido. O que é amido mesmo? Amido é um polissacarídeo, uma molécula de carboidrato grande, de origem sempre vegetal, né? Lembra disso? Reserva energética dos vegetais. E aí essa molécula a gente não pode absorver. O que eu tenho que fazer com ela? Quebrar. Ela é formada por centenas de moléculas de glicose. Ao ser quebrado, eu vou formar maltose. Então, quando a amilase reage com a amida, ela quebra essa molécula de amida em várias moléculas menores de maltose. Maltose é um disacarídeo formado por duas moléculas de glicose. Eu ainda não vou absorver a maltose, ela vai ser quebrada lá no intestino, a gente vai ver depois, tá legal? Então, nós temos aí uma reação importante. Depois que esse alimento é mastigado, ensalivado e tal, e a digestão de carboidrato, amido, já começa na boca, glicogênio também, mas principalmente o amido já começa na boca, esse alimento ele é preparado para ser deglutido e engolido. E aí então ele passa da boca para a faringe e da faringe para o esôfago. O esôfago, gente, ele é um tubo muscular, tem aí mais ou menos uns 20, 25 centímetros de comprimento, né? Ele passa aqui por toda essa região
E esse esôfago formado por músculo liso, ele vai fazer uma contração lenta e involuntária chamada de peristaltismo ou movimentos peristálticos. Então ele vai, conforme o desenho está mostrando aqui para vocês, ele vai impulsionar, através dessa contração, levar o alimento para o estômago. Só lembrando de uma coisa importante, quando a gente engole, existe um movimento aqui, ó, né, tem esse buraquinho que é a glote, né, moçada? Então aqui nessa parte da frente, mostrando aqui na flechinha azul, nós temos a parte das vias aéreas, a parte respiratória. Então faringe, laringe e traqueia, tá? E aqui atrás, ó, na parte aqui de trás dela, atrás dela, nós temos o esôfago. Perceba que quando a gente está respirando, a glote está aberta, ó, o tempo todo. Estou aqui falando com vocês, estou respirando, né, normal, e a glote minha está aberta. Quando eu faço esse movimento, olha, prestem atenção em mim, ó, engolir. Quando a gente faz esse movimento que é o de deglutição, olha o que acontece no esquema, ó. A glote ela é fechada e aí obrigatoriamente a gente desvia esse alimento que eu estou engolindo para a parte digestória. Então isso tudo é importante para evitar que o alimento passe para as vias aéreas e caia lá no pulmão. Aí você pode engasgar e tal e até ter complicações mais graves por isso, tudo bem? Então isso é importante. É por isso que é impossível, por exemplo, eu sempre falo isso para vocês em aula, já devo ter falado outras vezes, é impossível a gente engolir e respirar ao mesmo tempo. Você pode até tentar, tenho certeza que você está tentando nesse momento ao assistir o vídeo, mas você não vai conseguir, talvez você vai conseguir só engasgar por isso, beleza? Vamos lá, o alimento foi engolido, passou da faringe para o esôfago e do esôfago ele chegou aonde? No estômago. Lá no estômago o alimento pode ficar de 2 até 4 horas ou até mais, dependendo da quantidade e do que você comeu, é claro. Esse alimento ele fica ali no estômago, quando ele chega no estômago, o estômago tem glândulas também que secreta rapidamente o suco estomacal, né? Esse suco gástrico que é rico em enzima, do tipo pepsina, tá aqui para vocês, né? E também rico em ácido clorídrico. Por isso que o pH no estômago, moçada, ele é extremamente ácido. pH por volta ali mais ou menos 2 é o pH do estômago, tá? A pepsina, super importante, tá aqui, a pepsina é enzima. O que a pepsina vai fazer? Ela vai digerir proteína. O que é proteína? É um polímero, é uma molécula grande. E ao ser quebrada pela pepsina, eu vou transformar essa molécula polipeptídica, proteína, em peptídeos menores, tudo bem? Então eu vou pegar uma proteína grandona, através da pepsina eu vou quebrar em proteínas, em moléculas menores. Eu já posso absorver esses peptídeos? Claro que não. Esses peptídeos ainda serão digeridos, isso lá no intestino, tá legal? Lembra que o estômago é muito ácido, mas a parede do estômago ela fica protegida contra essa acidez. Por quê? Porque ela é revestida por uma substância alcalina, que é chamada de muco, né? Então esse muco protege a parede do estômago contra essa acidez que ele mesmo produz. É claro que, eventualmente, dá problema nesse negócio, nessa proteção, e a pessoa vai ter aí uma gastrite e, em algumas situações um pouco mais severas, até úlceras. A gente fala isso rapidamente depois, tá? Deixei um slide no final só com algumas patologias, doenças relacionadas ao sistema digestório, beleza? Só mostrando aqui, ó, né, o estômago ele tem duas válvulas aqui, ó, dois tipos de esfíncter, né, que é um músculo que contrai aqui, ó. Aqui nós temos a cárdia, que é o músculo aí na porção inferior do esôfago, tá bem aqui, perdão, bem aqui embaixo, né, na boca do estômago, tá legal? E a parte lá embaixo, mais embaixo, então aqui em cima, desculpa, inferior do esôfago, e aí a parte lá embaixo no estômago, já bem aqui embaixo, nós temos o piloro. Esses dois esfíncteres, eles controlam aí o que vai entrar e sair do estômago. Às vezes a pessoa tem refluxo, por exemplo, é porque essa musculatura aqui, uma situação, né, ela pode estar mais flácida, e aí o conteúdo estomacal vaza e passa para o esôfago. O esôfago não tem essa proteção que o estômago tem contra a acidez, e aí você vai ter aquela azia, aquela sensação ruim e tal, podendo até ter ulceração ali também. Beleza? Observação, olha só lembrar aqui que a pepsina, na verdade, antes de se tornar ativa, ela é chamada de pepsinogênio. E na presença do ácido clorídrico, do pH ácido do estômago, é que ela vai se tornar pepsina ativa e vai digerir as proteínas, beleza?
Vamos parar um pouquinho aqui, ó. É importante a gente lembrar, né, a sequência do alimento: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, reto, fiofó, saiu, beleza. Só que tem alguns órgãos em que o alimento não passa por eles, mas eles são extremamente importantes no processo digestivo. Eles auxiliam a digestão. A gente chama de órgãos anexos, tá? Então aqui nós temos o pâncreas, que é super importante, a parte exócrina do pâncreas, né? Não a parte endócrina que tem produção de insulina, não é essa. A parte exócrina, chamada ácidos pancreáticos, ela vai produzir duas coisas: a secretina, o bicarbonato, perdão, que a gente vai ver já já, e também o suco pancreático, que é super rico em enzimas, a gente vai trabalhar isso aí. Tá? E ainda tem o fígado e a vesícula. O fígado produz a bile e a bile secreta. A bile é secretada pela vesícula biliar. Então, a bile é produzida no fígado, mas quem secreta a bile é a vesícula biliar, porque ela armazena, depois que o fígado produziu ela é armazenada na vesícula, depois a vesícula secreta. Tá legal? Então, aqui um esqueminha mostrando isso. Ó, o fígado produz a bile é armazenada na vesícula biliar, a vesícula biliar secreta a bile e ela secreta onde? Direto no duodeno. Então aqui nós temos os 3 órgãos anexos importantes: pâncreas, fígado e vesícula biliar, né, que colaboram aí com o nosso processo digestório. Vamos lembrar que a bile, moçada, é super importante. Ela não é uma enzima, que fique bem claro, né? Mas ela vai agir fazendo o quê? Ela vai quebrar as moléculas de lipídio, de gordura, transformar em gotículas menores. Dessa forma, ela aumenta a superfície de contato do lipídio em relação à enzima. E aí, então, a enzima lipase, está escrito aqui para vocês, ela vai ter uma ação muito melhor sobre esse lipídio graças à emulsificação da bile. Então, podemos dizer, isso já caiu exclusivo no Enem, a gente podemos dizer que a bile, ela funciona como uma espécie de detergente sobre o lipídio aí, tá legal? Ela vai transformar em várias gotículas, aumenta a superfície de contato, facilitando a ação da lipase. Show! O alimento, então, ele está lá no estômago, tudo está sendo preparado e aí ele vai cair aonde? Vai cair no intestino delgado, diretamente no duodeno, igual a bile aí que a gente lançou agora no duodeno. Esse alimento, quando ele fica lá no estômago, ele é chamado de quimo, depois de um tempo. Ele é uma massa líquida, semilíquida, né, branca e ácida. E aí essa substância passa lá para o intestino delgado. No intestino delgado, moçada, assim que esse alimento chega lá, o intestino delgado ele produz 2 hormônios. Quem são esses 2 hormônios? A secretina e a colecistocinina ou colecistoquinina. O que elas vão fazer? A secretina vai estimular o pâncreas e o pâncreas secreta bicarbonato. O que o bicarbonato faz? Lembra que o quimo que veio do estômago era extremamente ácido? Só que as enzimas do intestino elas não conseguem trabalhar em meio ácido. Então o que acontece? O pâncreas manda bicarbonato de sódio lá para o intestino e aí eleva o pH do intestino, neutraliza a acidez do químico. Tá? E a colecistoquinina, o que ela faz? Ela vai estimular o pâncreas também, e aí o pâncreas passa a secretar o suco pancreático, que a gente vai ver depois, tá bom? O que mais que a colecistocinina faz? Ela também vai estimular a vesícula biliar, e graças a esse estímulo é que a vesícula vai secretar a bile. Vale lembrar também, claro, falou de intestino delgado, a gente tem que lembrar que esses caras possuem estruturas que são chamadas de microvilosidades. Essas microvilosidades, moçada, elas aumentam a superfície de contato com o alimento, garantindo uma melhor capacidade de absorção desses nutrientes, tá legal? Lembra, por exemplo, que existe uma doença chamada doença celíaca. A doença celíaca, a pessoa tem essas microvilosidades destruídas, por exemplo, ela passa a ter intolerância ao glúten, né? O glúten passa a ser um problema para essas pessoas. Para quem não tem doença celíaca, tranquilo. Mas para quem tem o glúten, realmente é um problema. O glúten é uma proteína, lembra disso? Né? E aí vai agredir essas microvilosidades e vai causar um grande problema de desnutrição para essa pessoa que tem doença celíaca, uma doença genética e crônica. Beleza? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque não dá para a gente dar sequência por conta do tempo, a aula fica muito comprida, e aí eu gravo a próxima na sequência a partir de intestino delgado. Só lembrando rapidão, ó, eu não falei, né? O intestino delgado é dividido em 3 partes: duodeno, jejum e ilho. O duodeno é a porção principal e inicial, tem aproximadamente 25 centímetros. O
O jejuno é a maior parte, então, duodeno, jejuno e ilho. O jejuno é a maior parte, tem mais de 5 metros, e aí depois o ilho. No total, o intestino delgado tem aí por volta de 7 metros, mais ou menos isso. Beleza? Eu volto já já. Beijo, tchau, obrigado.